Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia, povo de Deus que está aí do outro lado. Seja bem-vindo. Dá aquela espreguiçada boa, levanta da cama, manda a preguiça embora, porque agora chegou o momento mais gostoso do seu dia. É o momento de você se encontrar com Jesus. E eu quero convidar você a se ajoelhar e nós orarmos agora a Deus. Vamos orar? Amado Deus e nosso Pai, quão bom, Senhor, é acordar e termos a certeza da Tua misericórdia que se renovou em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, neste novo dia que o Senhor está nos dando, a aproveitarmos as oportunidades que o céu está nos dando. A oportunidade de termos vida, de termos saúde, de termos casa, de termos família. Senhor, que todas essas bênçãos não fique simplesmente guardada em nosso coração. Seja um motivo para nós falarmos de Ti e falarmos do quão bom o Senhor é. Pedimos a Tua bênção ao iniciarmos este culto e pedimos que possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, e agora que você já acordou, que você já pulou da cama e você está aí para assistir esse vídeo, quero convidar você a andar nos passos de Jesus. Bora? Vamos louvar ao Senhor com o hino 390, nos passos de Jesus. Sigo a perigosa estrada deste meu viver, onde cada passo em falso pode ser meu fim, mas eu sempre em frente, pondo sempre os meus pés sobre as pegadas que Jesus deixou pra mim. Eu vou para onde este trilho me levar. Quero no final dele encontrar o meu Jesus. E se alguém vier atrás de mim, por onde vou, vai ver que Cristo e eu deixamos uma pegada só. Que especial esse hino, né? Que no final da nossa vida tenhamos essa certeza que deixamos uma pegada só com Cristo. E isso só será possível se você fizer as coisas que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Guardava no coração a palavra de Deus. E eu quero convidar você a guardar mais um texto, mais um pedacinho da palavra de Deus dentro do seu coração. E dessa vez nós vamos lá para Gálatas. Vamos aprender o que está lá em Gálatas 1, do 6 ao 9. É um texto muito lindo e pequeno, né? Então vai ser bem facinho de decorar. Então quero convidar vocês e o pessoal aqui da escola a falarmos bem forte esse texto, tá bom? No 1, no 2 e no 3. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes,
seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Amém. Você viu a importância desse texto? Tá vendo como é bom conhecer a palavra de Deus? Olha a seriedade do que Paulo escreveu aos Gálatas. Ainda que um anjo vos anuncie um evangelho diferente do que eu anunciei a vocês, seja maldito, porque não é verdade. Olha a seriedade de conhecermos a palavra do Senhor. Não sermos enganados, né? E que bom que nós estamos aprendendo esse texto. Que você guarde ele no seu coração. E agora, quero te desejar um bom estudo. Agora chegou o momento do nosso estudo. E esse momento é sempre o mais especial de todos, porque o Senhor fala conosco diretamente quando a gente abre a sua palavra. E é por isso que eu te convido, se você ainda não está com a sua Bíblia em mãos, corra, pega a sua Bíblia, vamos juntos abrir no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, neste capítulo, está tendo uma visão muito importante e nós falamos muito sobre isso ainda hoje, que é a visão do Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37. Pegou sua Bíblia? Diz assim no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Imagine que cena mais aterrorizante. Ezequiel, ele vê um vale de ossos, mas diz que esses ossos, eles estavam secos, e mais pra frente ele ainda enfatiza que eram ossos sequíssimos. Então, sequíssimo é mais que seco, né? Era uma cena muito terrível de se ver. E aí o Espírito Santo diz para ele que ele deveria profetizar sobre aqueles ossos. E ele deveria falar o quê? Veja no versículo 4, o que ele deveria falar para os ossos. Quem poderia ler em voz bem audível? Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso. E quando Ezequiel começou a falar, o que aconteceu com o vale de ossos secos? O que aconteceu, gente? À medida que ia falando, o que vocês lembram? Que cena vocês lembram disso ao falar
Lembra que o mundo foi criado pela palavra de Deus? E eu fico imaginando como deve ter sido isso. Deus falando e as coisas surgindo. E aqui no momento dessa visão, o Senhor disse: Ezequiel, profetiza. E aí ele começa a dizer: vales de ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. E aí diz que vai nascendo os tendões, eles vão se unindo, vai criando carne. E aí sopra o Espírito, o fôlego de vida, e eles passam a ter vida. Só que a mensagem mais importante aqui é que um outro Espírito, vocês viram aí na Bíblia, no versículo 14, mostra um Espírito, só que agora esse Espírito ele é escrito com o E maiúsculo, que simboliza o Espírito Santo de Deus. Aquele vale de ossos secos, no versículo 11, diz que aqueles ossos era toda a casa de Israel, que estava em um momento de sequidão espiritual, de morte espiritual. Eles estavam exilados há muito tempo, longe da sua terra, estavam em outra nação, mas Deus não desiste. E eu queria que você, enquanto lesse isso, não pensasse somente como uma história do povo antigo, mas como a nossa história. Como a nossa história, porque esse vale de ossos secos representa também cada um de nós, representa a nossa vida diante de Deus. Muitas vezes estamos como mortos, como ossos sequíssimos, mas há esperança para você, para mim, para cada um de nós. Quando o Senhor diz aqui no versículo 14, eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E aí, eles iam agora ter vida, o Espírito Santo, e habitar no meio daquele povo. Em versículos atrás a gente viu o desejo de Deus para cada um de nós, quando ele diz: eu vou dar um espírito novo para vocês. Eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. O Senhor revela aqui que ele tinha vida, ainda que eles estavam mortos. O que Jesus mostrou ontem na história de Lázaro? Ele é a vida. Ele traz vida. Jesus não só tem vida em si mesmo, como nós lemos, vida original, mas ele é a vida. E onde o Espírito Santo de Deus está, a vida, vida em abundância. O Senhor queria fazer isso com o seu povo e quer fazer isso com cada um de nós. A professora Joana quer falar também? Paulinha, que cena é essa, não é? Incrível! Mas uma coisa me chamou muita atenção e foi a resposta de uma oração que eu fiz ontem e me tocou muito o coração. Porque quando Deus mostra em visão para Ezequiel a situação do povo dele, porque essa era a situação do povo de Israel, como você bem falou, aí ele faz uma pergunta para Ezequiel. Ele pergunta assim: Ezequiel, acaso poderá reviver esses ossos? E aí eu fico impressionada com a resposta do profeta. Porque qualquer pessoa em sua sanidade diria o quê? Senhor, impossível, esses ossos estão sequíssimos, não tem como reviver, não tem possibilidade. Mas ele não responde assim. O que ele responde? Senhor, tu sabes, o Senhor sabe se isso é possível. Ele responde de uma maneira que você consegue enxergar nessa resposta a fé no poder de Deus. Senhor, tu sabes. Se tu quiseres, esses ossos irão reviver com certeza. É só por a tua palavra. Por isso que quando Deus diz assim, profetiza, ele diz assim, como é que eu vou profetizar para ossos? Ele não contesta, ele começa a profetizar. E aí começa a haver vida. Às vezes, nós olhamos para a situação espiritual nossa, talvez da igreja, talvez da nossa liderança, né? A gente tende a olhar, infelizmente, e a gente fala assim, não tem solução. Não tem jeito, já faz tanto tempo que é assim, essa igreja não se move, a minha vida espiritual é um bagaço, não funciona. E aí a gente pensa assim, não tem solução, não tem jeito. Mas Ezequiel, esse texto de Ezequiel vem mostrando pra gente que há jeito sim, que é só por uma palavra de Deus. E toda situação que nós olhamos assim, fala assim, que sequidão, que falta do Espírito Santo de Deus. Há solução. Tem jeito e Deus pode fazer
criar vida de ossos sequíssimos. Amém. Glória a Deus por isso. E muito bem colocado, professora. E isso me fez lembrar, e estudando, eu sempre foquei muito nessa parte do vale de ossos secos, em como Deus pode dar vida. Só que estudando mais uma vez esse capítulo, o Senhor me fez prestar bem atenção nessa esperança que é possível, ainda que haja sequidão em todas as áreas da vida, que é o que está aqui no versículo 21, e você não pode ficar sem ler esse verso. Vai para o versículo 21, que é quando está a esperança, o sonho de Deus. Diz assim: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas contaminações, nem com as suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei, e assim eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E o versículo 24 está aqui uma profecia. E Deus continua dando a esperança. E meu servo Davi será rei sobre eles. E todos eles terão um só pastor. E andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Pulando para o 26, o Senhor promete que faria uma aliança perpétua e que o santuário estaria no meio deles. Quem que é a raiz de Davi? A brilhante estrela da manhã, o renovo. O livro de Jeremias aponta para Jesus, e o próprio Jesus se declarou como bom pastor. O sonho de Deus ao dar vida ao vale de ossos secos, aos ossos secos, a trazer vida para aqueles que estão mortos espiritualmente, é porque o Senhor quer tornar um só povo, um só rebanho, um só pastor. Nós habitaremos juntos numa nova terra sem pecado. O Senhor não queria só trazer Israel do exílio. O Senhor não quer só nos tirar do pecado nessa terra. O Senhor quer nos colocar numa nova terra. E essa é a nossa maior esperança. É que um dia teremos um só pastor, um só rebanho, uma terra renovada. E é por isso que em Ezequiel capítulo 38 e no capítulo 39 o Senhor dá aqui uma profecia contra Gog e Magog. Quando você ouve essas palavras, você lembra do quê? Lembra de um outro livro? Apocalipse, não é? Então, Gog e Magog, nos comentários bíblicos, nós não temos referência se isso aconteceu de fato, historicamente. Não se tem relato dessa nação que se levantou contra o povo de Israel. Por isso, acredita-se que aqui há uma simbologia que se aplica em três instâncias. Se aplica em Cristo, se aplica para a igreja e também para o tempo do fim. Por duas vezes, aqui em Ezequiel 38, no versículo 8 e no versículo 16, há palavras aí em comum. No versículo 8, o Senhor começa dizendo o quê? Como que diz na sua Bíblia? Aí no comecinho do versículo 8 do capítulo 38 de Ezequiel. Depois de muitos dias. Então isso é um termo que se refere a tempo e dá uma ideia de futuro. O capítulo 38 e 39 se refere a algo que aconteceria entre o povo de Deus, mas isso quando eles retornassem da sua terra. Quando eles retornassem do exílio. Então o Senhor fala que depois de muitos dias aconteceriam isso e tal. Lá para o versículo 16, novamente o profeta, ele usa um termo que se refere ao tempo. Vocês perceberam aí novamente a repetição? Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Então o Senhor diz aí que se levantaria essa nação, Gog e Magog, e lutaria contra o povo de Deus.
nós entendemos então que isso se aplica a algo simbólico, e uma das coisas que se aplica é ao tempo do fim, quando haverá o final dessa guerra espiritual, em que o Senhor Jesus Cristo será o poderoso vencedor. E no versículo 39, aqui no versículo 7 e 8, Deus continua dizendo: e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei de profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. E no versículo 23 diz assim: e os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada. Mas o Senhor dá uma esperança, e está no versículo 29, o último versículo deste capítulo, que diz assim: nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Novamente, termina com a esperança, que seria o derramamento do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Começa com o Vale de Ossos Secos, o Senhor falando sobre o Espírito. Terminamos o capítulo 39, o Senhor dizendo que Ele derramaria o seu Espírito para que o seu povo tivesse vida. Que você possa estudar mais sobre essa profecia do capítulo 38 e 39. Há profundas lições que o tempo não nos permite trabalhar nesse momento, mas nós temos aí uma profecia aplicada de forma escatológica e apocalíptica. E agora eu convido você a irmos juntos para o livro de João. Então a nossa referência bíblica de hoje esteve em Ezequiel, do 37 ao 39, e agora em João, no capítulo 11. No versículo 47, nós estudamos até o 57. Ontem nós vimos que Lázaro foi ressuscitado. Aconteceu algo grandioso ali em Betânia. O livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 59, é o capítulo que complementa o nosso estudo de hoje, diz aqui que a história da ressurreição de Lázaro fez o quê? Se espalhou, correu por toda aquela região. Como diz aí, né, a notícia vazou. E eu fico imaginando, não é comum alguém ressuscitar. Pior ainda, não é comum alguém ressuscitar quando já está em fase de putrefação. 4 dias que Lázaro estava morto. Então eu imagino que isso movimentou demais. Essa notícia balançou as pessoas. E os sacerdotes, eles não ficaram satisfeitos com isso. Eles já procuravam em todo momento alguma brecha para prender Jesus. Só que agora, pensam, quanta gente passou a crer em Cristo depois que viram isso? Quantas pessoas devem ter se decidido ao lado do mestre? Nossa, isso não é qualquer pessoa que realiza. Não é qualquer profeta que traz vida a um ser que já está há 4 dias morto. Esse só pode ser o Messias, esse só pode ser o Filho de Deus. Então muitos passaram a crer em Cristo, e isso fez com que os sacerdotes ficassem cada vez mais, posso usar a palavra irados? Eles estavam ali angustiados, e agora eles se reúnem. E é isso que o versículo 47 aqui de João 11 relata como que foi essa reunião dos sacerdotes para tramarem, verem uma maneira para condenar Jesus. Diz assim no versículo 47: depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? E o versículo 48: se o deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Olha o interesse que os sacerdotes tinham. Os romanos vão fazer o quê?
tirar o nosso lugar, tirar os nossos privilégios. Vamos perder muito se o povo continuar seguindo esse mestre aí. E 49 diz: e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis. Versículo 50 é uma parte muito interessante, quando ele diz: nem considereis que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele falou isso com uma outra intenção. Só que olha como que Deus é lindo, como diz a Neuzi, né? Deus é lindo. Porque ele estava falando isso e isso era totalmente profético. Realmente era necessário que alguém morresse para que os outros vivessem. E o versículo 51 diz: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E nós terminamos com 52, e diz: não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. Aí ele profetizou porque de fato era necessário que alguém morresse pela nação, mas eles davam um sentido errado para isso, que nós vamos ver aqui mais para frente. Então, eles se reúnem e ali estão os grupos dos saduceus, está o grupo dos saduceus e dos fariseus. Diz que havia no meio daquela congregação, daquela assembleia, um espírito que não era unânime, né? Alguns concordavam em prender Jesus, mas outros não concordavam. É tanto que eles até deixaram alguns de fora por não concordarem. Quem que foi que ficou de fora dessa reunião? Nicodemos, José de Arimateia. Eles já deixaram que era para o plano não ter muitos impedimentos. Eu achei muito importante quando diz aqui que havia uma testemunha que estava ali naquele meio, impressionando os corações, movendo os corações. Porque Cristo nunca nos deixa a lutar com o pecado sozinhos, a lutar no conflito espiritual. Cristo nunca nos abandona ao poder de Satanás, viu, Caio? Isso é maravilhoso. E aquele povo estava ali reunidos e eles estavam nesse conflito mental, porque eles lembravam que a vida de Cristo era pura. Eles lembravam de Jesus com 12 anos ali, entrando no templo, ensinando, falando de maneira tão bonita. Eles olhavam para a vida daquele homem, não tinha. Vai condenado o quê? Mandaram lá os soldados para prender Cristo, mas os soldados voltaram comovidos com as palavras de Cristo. Eles não tinham o que fazer. E o Espírito Santo ali, ó, trabalhando naqueles corações, fazendo com que eles lembrassem dos milagres. Diz que o milagre da ressurreição de Lázaro foi a coroa do ministério de Cristo. Quão profundo foi aquele milagre. O Senhor esteve ali falando mais uma vez: eu sou o Messias, Deus com vocês, Emanuel. E diante dessa divisão que havia ali, a gente vê que Caifás ele surge. João diz que ele até profetiza, né? Ele dá uma interpretação melhor ali nas palavras de Caifás. João ele complementa o que Caifás ele não tinha a intenção de dizer. Caifás ele falou uma verdade com uma intenção distorcida, e João ele traduz essa além da intenção. Era verdade, muito verdade o que Caifás disse, que converia que um homem morresse para salvar não somente uma nação, mas o mundo todo que estava prestes e condenado à morte. Mas Caifás ele não entendia isso. Caifás, ele era, segundo disse o livro, ele era um homem orgulhoso, cruel, dominador e intolerante. E tudo o que ele visava ali naquele momento não era livrar o povo da condenação, não era livrar o povo do pecado. Quando ele falou que era necessário que Cristo morresse, não era para que Cristo morresse para livrar eles e o mundo todo do pecado, mas ele queria se livrar de Cristo para que agora eles pudessem viver em pecado. É isso que diz o parágrafo da página 540, que começa: nos lábios de Caifás, tornava-se mentira essa preciosíssima verdade. A política por ele defendida baseava-se num princípio tomado emprestado ao paganismo. Entre os gentios, a vaga consciência de que alguém devia morrer pela humanidade levara a oferta de sacrifícios humanos. Assim propunha Caifás:
não pelo sacrifício de Cristo salvar o povo culpado. Perdão, vou voltar que eu falei uma palavra errada. Assim propunha Caifás, pelo sacrifício de Cristo salvar o povo culpado, não da transgressão, mas na transgressão, a fim de que pudessem continuar em pecado, e por seu raciocínio pensava reduzir ao silêncio os que ousavam dizer que até então coisa alguma digna de morte se achara em Cristo. Então Caifás ele entra solucionando todos os problemas e silenciando toda aquela assembleia. Caifás ele encerrou, foi ele que determinou a sentença ali, foi através dessas palavras, e tristes palavras, verdades que se tornaram mentiras ao serem proferidas por ele, porque agora ele estava querendo condenar a Cristo, matar a Cristo para que eles tivessem liberdade de viver em pecado. Então não basta nós citarmos uma verdade, mas citarmos uma verdade dentro do contexto e fazendo com que a verdade ela produza os frutos necessários em nós. Essa verdade foi falada de maneira mentirosa e estava produzindo fruto errado no coração de todos eles, e em vez de servir para a vida, que era a intenção original dessa verdade, para eles estava servindo para a morte. Certamente. Obrigada pelos comentários. E aqui na página 541, tem uma partezinha no primeiro parágrafo que eu acredito que vai fechar bem essa parte que vocês comentaram. Rejeitando a prova da divindade de Jesus, encerraram-se esses sacerdotes e príncipes em trevas impenetráveis. Ficaram inteiramente sob o domínio de Satanás, para ser por ele precipitados no abismo da eterna ruína. Todavia, tal era o engano deles, que se sentiam bem satisfeitos consigo mesmos. Consideravam-se patriotas em busca de salvação nacional. Como Cleiton falou, Deus queria dar salvação. A salvação vem por um homem. Mas Cristo salva do pecado. Cristo não salva no pecado. Eles queriam matar o Salvador para continuar vivendo em pecado, em orgulho, em desejos de grandeza própria. Eu queria encerrar esse momento com a frase que marcou muito meu coração. E eu fiquei falando assim: Senhor, abra minha mente, por favor, me ajuda, que eu consiga compreender a profundidade disso. Aqui ainda na página 541, tem esse relato que eu achei assim, alcançou meu coração nessa manhã. Diz assim, no penúltimo parágrafo, bem no finalzinho dele: todavia, esse breve período de 3 anos era o máximo que o mundo podia suportar a presença do Redentor. Consegue pensar quão profundo é essa declaração? Quão profunda é essa declaração? 3 anos foi o máximo que o mundo pôde. Cristo veio para revelar o caráter do Pai, revelar o Deus que Satanás tinha lançado mancha em todo o universo. Em todo o universo havia essa mancha. E nós estávamos, né? Porque é para nós também, tão afundados em pecado, que a divindade, o Emanuel, não poderia passar mais do que 3 anos em nosso meio. Porque o ser humano não suportou mesmo a santidade. O que o olhar de Cristo fazia? Fazer com que as pessoas sentissem o próprio pecado. As palavras de Cristo maltratavam, machucavam o coração, porque as pessoas estavam ali remoendo pecados. Cristo era tão santo que quando ele chegava, as trevas se dissipavam. Cristo, ele tinha essa presença, esse olhar. O Espírito Santo trabalha em nossa mente, para que não possamos rejeitar as evidências como os sacerdotes rejeitaram. Tantas evidências naquele tempo. Que o Senhor continue a trabalhar no seu coração. Eu convido você a orar junto com a gente, pedindo que o olhar de Cristo revele onde está o nosso pecado. Amém. Senhor, que o teu olhar nos alcance nessa manhã. O teu olhar de mansidão, o seu olhar de restauração. Queremos o Espírito Santo em nossa vida.
Se houver, Senhor, alguém que esteja acompanhando esse culto nesse momento, se sentindo morto espiritualmente, se sentindo ali como a visão de Ezequiel, um vale de ossos secos, que o Espírito Santo traga vida, traga renovo. Pai, que nas lutas espirituais, a cada dia, possamos dar voz ao Teu Espírito Santo, para que ao rejeitar essa voz do Espírito, não caiamos, meu Deus, em trevas impenetráveis. Tenha misericórdia dos Teus filhos. Eu sei que o Senhor tem tanto para revelar a cada um de nós, como o Senhor queria revelar mais. Mas, Senhor, somos finitos demais para compreender a Tua grandeza. Suportamos apenas 3 anos de trabalho intenso da Tua revelação, porque Jesus é a manifestação, a revelação do Pai. É a palavra em vida. Ó Deus, que possamos fazer diferentes dos sacerdotes, que possamos, Senhor, nos agarrar a toda revelação que o Senhor nos der, que possamos nos agarrar à Tua palavra, para que assim sejamos vivificados pelo Teu Santo Espírito. E quando o Senhor nos der a nova terra sem pecado, quando o Senhor estabelecer a Sua aliança eterna, que possamos estar juntos entre os salvos e redimidos, que serão pastoreados pelo único pastor que é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã.